Ministra o nosso coração, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você já cumprimentou quem está aí pertinho de você? Se não cumprimentou, cumprimente. Diga assim, ó: parabéns, irmãos, você não é nem de sal nem de açúcar. Diga aí, irmão, parabéns, você não é de sal e também não é de açúcar. Precisa de 2, 3, 4, 5 mil litros de água para batizar um crente, mas se chover, uma gota é suficiente para fazê-lo fugir de um culto. Mas então nós temos corajosos aqui hoje, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Como foi a sua semana, irmão? Foi bênção? Tudo bem? Vamos à palavra então? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir de Ti e receber de Ti, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor, em Teu nome. Amém. Amém? Amém. Eu já tinha orado, né? Eu já tinha. Está precisando de oração, né? Vamos abrir então em Mateus 24, queridos, e nós vamos falar hoje de um ponto importante no sermão de Jesus. Mateus 24, 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13. Amém? Vamos lá. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Amém? Na versão atualizada diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus vai apresentar um sermão profético. O que é um sermão profético? Jesus vai relatar os fatos, os sinais que vão anteceder a sua vinda. Amém? Então por isso que é chamado de sermão profético. Ou seja, ele vai declarar antecipadamente o que vai acontecer. Esse sermão profético, ou então o Apocalipse de Jesus, porque temos o Apocalipse de Daniel, temos o Apocalipse de João e temos o Apocalipse de Jesus, né? Então nesse livro, nesse sermão profético, Jesus vai falar de guerras, Jesus vai falar de dores, Jesus vai falar dos sinais da sua volta, Jesus vai falar da grande tribulação, e por fim ele vai falar que ele veio. Amém? E no meio de todas essas coisas, ele coloca essa pérola do verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A pergunta é: de que salvação Jesus está falando? Ele vai falar que haverá muita perseguição, mortes, fome, guerras, fenômenos naturais, ódio, traição, o aumento da pregação do Evangelho, do Evangelho do Reino, e por fim a sua volta. Mas no meio de todas essas coisas, ele diz assim: ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. De que salvação, ou a qual salvação Jesus está se referindo? Eu acho que das perseguições. Salvo das perseguições. Quem mais acha que... Vamos lá, me ajudem, por favor. A Pâmela, que gosta sempre de participar das lives. Diga, Pâmela. Não arrisca. O pessoal que está vindo lá nas quintas-feiras, está estudando o Apocalipse, talvez consiga ter uma ideia maior do que é que Jesus está falando. Mas vamos ver. Primeiro, se por acaso um cristão viver nesse tempo, viver essas coisas, e ele não perseverar até o fim, então ele não vai ser salvo?
um tempo atrás na live, eu estava dizendo assim, ó, a gente tem que pegar a Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. Ela não se contradiz. Amém? Então a gente lê o texto, lê o contexto, lê o que chama do Strong, lê os textos cruzados, lê os textos que falam do mesmo assunto, do mesmo ponto, procura outros autores que falam sobre o assunto para explicar aquilo que Jesus está falando. Amém? Então a gente faz perguntas para o texto. Do que, quando, para quem, como, que jeito. A gente vai perguntando para o texto e vai tirando do texto as informações que a gente quer. Então a gente lê o texto e o texto está dizendo que perseverar até o fim será salvo. Então a gente começa a se perguntar, então e aquele que não perseverar até o fim não vai ser salvo? Mas de qual salvação Jesus está falando? É salvação de que tipo de salvação? De que maneira? Do que ele está se referindo? A Bíblia nos diz que acha que é a salvação da perseguição. A Pamela não teve coragem de dizer. Mas vamos ver o que é que Jesus está falando. Primeiro, sobre salvação. Quem garante a nossa salvação? Jesus. Mas se Jesus garante a salvação, como é que ele diz que tem que perseverar até o fim? Ana, me ajuda. Vamos, João 10, 27. Vamos lá. João 10, 27 ao 29. Quando Jesus fala de salvação. Vamos lá. João 10, 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Ou seja, e no verso 30, coloca ali o 30. Ele fala da mão dele, por falar da mão do Pai, ele termina dizendo, eu e o Pai somos um. Amém? Você é ovelha de Jesus? Amém? Você já recebeu a vida eterna ou você vai receber ainda a vida eterna? Eu já recebi. Nós já recebemos a vida eterna. Você já é participante da vida eterna. A eternidade já está dentro de você. Amém? Você já está vivendo os frutos, vamos dizer assim. Você está vivendo a realidade da vida eterna. Se você cair mortinho agora, você já é salvo, já está eterno. Essa salvação você não perde. O que Jesus falou? Deus, o Pai, me deu, as minhas ovelhas, quem me deu, Ele entregou a mim, elas estão nas minhas mãos, eu já dei a elas a vida eterna, e das minhas mãos ninguém tira. Amém? Então, fique tranquilo, pois da mão do Senhor ninguém pode tirar. Ninguém tira, nem o diabo, nem ninguém. Amém? Nem a perseguição, nenhuma coisa. Mas ele fica aquela pergunta na cabeça, do que Jesus está falando quando ele diz que tem que perseverar até o fim. Vamos a João. João fala muito sobre essa questão da salvação. João 5, 24. João 5, 24, quando o Senhor Jesus também vai falar sobre salvação. Em verdade vos asseguro. Quando Jesus diz, ele fala muitas vezes em verdade, ele está dizendo que não há dúvidas. Em verdade, ele está dizendo não há dúvidas. É plena certeza. Em verdade eu vos asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Então não entra em juízo, não entra em condenação. Você ouviu a palavra, você creu no Senhor, você recebeu a salvação, a vida eterna. Você não está mais em condenação e nem poderá ser condenado, porque Jesus diz: não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus.
Amém? Então a salvação está garantida. Mas por que Jesus fala então que tem que perseverar até o fim para ser salvo? O que será que Jesus quer falar com isso, né? Vamos ver mais uma de João, João 3, 17, 18. Não há condenação, se está nas mãos do Senhor ninguém tira. Agora em João 3, 17 e 18 ele vai dizer: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Então a salvação que Ele nos dá é o Senhor Jesus. Ele garante a nossa salvação, e Ele afirma que uma vez que estamos nas suas mãos, ninguém pode tirar das mãos dele. Portanto, essa salvação é sua. Que tipo de salvação, ou a que tipo de salvação Jesus está se referindo? Tem um outro texto que ele vai falar também de salvação, e que muitas pessoas fazem confusão quando interpretam esse texto. Mateus 16, 24 até o 27. Aqui talvez você consiga entender de que tipo de salvação Jesus está falando, do 24 até o 27. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, quem quer seguir Jesus, é essa a colocação que ele faz. Eu sempre digo assim, você é chamado, você é salvo, mas seguir a Jesus vai além. Amém? Não é só ser salvo. Seguir a Jesus vai além. Muitos são salvos, mas poucos seguem a Jesus. Então ele diz aqui, quem quiser me seguir, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, ou me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. De qual salvação Jesus está falando? E eu vejo às vezes pessoas dizerem, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E as pessoas referem-se a isso, estou falando de salvação. Mas ali diz, Jesus falou que salvar a alma, salvar a vida. Se salvar a sua alma, vai perder, se perder a alma, vai ganhar. Que coisa arada é essa que Jesus está falando? Você consegue entender do que Jesus está falando? Vamos lá. Uma coisa fica clara no verso 27, Vamos ver se você consegue associar. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Aqui está o detalhe para a gente entender do que Jesus está falando. Quando que o Filho do Homem virá e quando que ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras? No milênio, no tribunal de Cristo. Quando nós, os salvos, nos apresentaremos diante dele. E aí ele diz assim, ele vai recompensar a cada um. Ele vai recompensar conforme a vida que a pessoa viveu, conforme aquilo que ela praticou, aquilo que ele realizou. Jesus, ele diz assim, um texto, que é importante que os homens vejam as obras que realizamos para que elas glorifiquem o Pai. Amém? Então as pessoas dizem assim, o pastor faz lá um negócio, lá um projeto, fica fotografando, fica publicando, e fica, não, queridos, a gente precisa fazer isso. Por quê? Primeiro, porque tem pessoas que contribuem. E segundo, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus o Pai. E para que aquele que podendo fazer e não faz, ele tenha um momento de consciência e diga, poxa vida, eu posso fazer alguma coisa também. Porque praticar o reino de Deus, ou viver o reino de Deus, não é difícil, irmão, é simples.
É simples de realizar aquilo que Jesus ensina na sua palavra. Mas vamos lá o que Jesus está falando. Jesus está falando, quando ele diz assim, ó, vamos lá. Vamos entender isso aqui e voltamos para o primeiro texto que nós lemos. Se alguém, por partes, que nem diz aquele personagem, por partes. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando essas coisas de tomar a cruz, negar a si mesmo e segui-lo, são coisas que nós temos que fazer na alma ou no espírito? Na alma. É na alma que nós temos que fazer. Amém? Nós precisamos entender que no momento em que nós fomos salvos, no momento em que recebemos a Jesus, no momento em que encontramos a salvação, que Jesus nos deu a salvação, no momento em que nós dissemos sim, Senhor, eu te aceito, eu te recebo, naquele exato momento, naquele exato segundo em que nós assim o fazemos, a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo. É importante nascer da água e é importante nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. No momento em que nós recebemos a Cristo, a vida de Deus vem para dentro de nós. O nosso espírito que estava morto, ele é revivido. A palavra diz que ele é vivificado. Ou seja, a vida de Deus entra para dentro de nós. E o nosso espírito que estava morto nos delitos de pecado, ele passa a viver. O nosso espírito é salvo instantaneamente. Amém? Então nós temos o ladrão da cruz que pede para Jesus, lembra-te de mim, ele foi salvo instantaneamente. Nós temos a palavra nos fala então que não tem problema, você crê em Jesus, você pode ter dito amém, eu aceito, agora pá, caiu morto. Amém, está salvo, irmão. Amém? Aquele dia que dá uma confusão no Rio de Janeiro, alguém postou um vídeo de uma senhora que chega para um homem que está no chão todo baleado, quase morrendo, orando de dores. Ela chega para ele e diz assim: você está me ouvindo? E ele: você está me ouvindo? E ele diz sim. E ela começa a pregar: Jesus quer te salvar, Jesus quer salvar a tua vida, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você crê que Jesus pode te salvar? Ele diz: creio. E aí ela diz assim: eu vou orar com você, eu vou orar que você me responde. Ela faz uma oração, ele diz, e ela pergunta: você crê? Ele diz: creio. Isso assim em questão de segundos. E ele responde: sim, eu creio. Ela diz: então agora você está salvo. E ele diz: amém, morre. Era um traficante, era um bandido, era um marginal, mas foi salvo. Amém? Aí todos os pecados que antecederam a sua vida, a vida pregressa, vamos dizer assim, eles não existem mais. Não existem mais. Agora, a salvação, a alma é outra conversa. A alma é outra conversa. O que é a nossa alma? É o que nós somos. É o nosso temperamento, é a nossa mentalidade, são os nossos desejos, são a nossa vontade. Essas partes, irmãos, elas não se convertem no ato da conversão. Por isso que Jesus diz: o Espírito, na verdade, é forte, está pronto, mas a carne é fraca. Mas ele não está dizendo isso assim para a gente cometer algum pecado e depois dizer: mas Jesus disse que a carne é fraca. Não, ele está dando um alerta que essa carne precisa estar sob o controle do Espírito. Como é que essa carne vai para o controle do Espírito? Está lá no primeiro versículo: seguir a Jesus, negando a si mesmo, tomando a cruz, seguindo ao Senhor. Isso diariamente nós levamos a nossa alma para a cruz, diariamente. Tem dias que você vai viver um dia perfeito diante do Senhor. Você não vai dizer palavrão, você não vai xingar, você não vai se irritar, você não vai se irar. Amém, glória a Deus. Mas tem outros dias que não é assim. Tem outros dias que você vai estressar, tem outros dias que a carne vai querer dominar. E aí Jesus diz assim, quando ele fala disso, que é dominar a alma, controlar a alma, porque estás ansiosa, minha alma, espera, porque ainda você vai louvar o Senhor. Oh, minha alma, porque você está abatida. Lembra? Oh, minha alma, porque você está cansado. Isso são o quê? O Espírito está pronto, Jesus viajou, já tem, glória a Deus, mas a alma fica chorando. E
envolvida nas emoções, envolvida nas coisas, envolvida nas circunstâncias, a alma fica lá procurando pelo em ovo, procurando chifre em cabeça de cavalo, e o Espírito está lá tranquilo. Oh, meu Deus, sossega, Deus, Jesus já te salvou, para com isso, vai para a cruz, vai para a cruz. Então Jesus está dizendo aqui: quem quiser salvar a sua alma, Ele está dizendo, aquele que não quiser seguir a Jesus, aquele que não quiser negar a si mesmo, não quiser tomar a sua cruz, ele não precisa fazer isso. Você sabia? Porque seguir a Jesus é uma decisão que nós tomamos. Não precisa sofrer por causa de Jesus, não precisa levar a carne para a cruz, não precisa viver no reino de Deus, não precisa viver em santidade, não precisa de nenhuma dessas coisas. Então, se eu procurar evitar esse sofrimento da minha alma, se eu procurar salvar a minha alma do sofrimento, depois eu vou perder. Aí no final vamos explicar o que é o vamos perder. Aí ele diz assim, então quem quiser salvar a sua vida ou a sua alma, perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, não é morrer fisicamente. Quem perder a vida por minha causa não é morrer fisicamente. Perder a alma por minha causa é entregar-se, negar-se, levar a sua vontade para a cruz. Isso é o perder. Amém? É colocar de lado aquilo que não é o querer de Deus e viver a vontade de Deus, o que Deus quer para a sua vida. Se você quiser perder, porque as pessoas elas vão dizer assim: mas, seu Fernando, você não vai no baile, você não toma cachaça, você não usa droga, você não faz isso, você não faz aquilo. Que vida monótona é essa? Que vida bem triste é essa que você vive? Não, querido. O legal dessa vida com Cristo, porque os valores, eles não são carnais, os valores não são humanos, os valores são espirituais. São valores que a gente vai criando um tesouro do céu, que a gente vai criando um tesouro na eternidade. Amém? Então ele diz assim: se você quiser perder a sua vida, então você vai ganhar. Amém? Então ele diz aqui, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que aproveitará o homem viver do jeito que ele quiser, uma vida carnal, embora salvo, uma vida carnal, uma vida sem santidade, uma vida longe do querer e da vontade de Deus, fazendo o que ele bem entender, porque ele pode fazer o que ele bem entender, embora entregou a sua vida a Jesus, e ele não entendeu que a vida não é mais dele. A vida não é mais dele, a vida é de Jesus, mas ele acha que pode fazer as coisas conforme ele deseja. Ele pensa que ele foi salvo para viver ou curtir a vida que ele não pôde curtir antes, porque agora ele está curado, agora ele está bem, está tudo legal na vida dele, então ele pode curtir a vida do seu jeito. E para ele não existe a questão da vontade de Deus, o querer de Deus, o propósito de Deus, o que Deus quer para a vida dele, o que Deus precisa que ele realize no seu reino, em favor do seu reino. E muitos nem sequer sabem que existe o reino de Deus e que existe a importância de nós vivermos o propósito de Deus na nossa vida. Está muito rápido? Então, muitos estão ali, mas eles, é como Jesus diz: tem a chave do reino, mas não entra, não deixa o entrar. Estão salvos, mas é como se não estivessem salvos, porque o seu número, a sua vida não marca a vida de ninguém, não é um motivo de glorificar ao Senhor. O seu estilo de vida é um estilo de vida que envergonha o Senhor, é o estilo de vida que escandaliza o reino de Deus e o nome de Deus. Então ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ou seja, viver tudo que o mundo lhe oferece, mas depois perder. Amém? Está conseguindo entender? Então diga assim comigo: é preciso perder aqui para ganhar depois. Ou então
Perder agora, aliás, ganhar agora, para perder depois. Então é o oposto. Há pouco eu estava tocando ali uma canção da cultura do reino. A cultura do reino é essa: você perde para ganhar, você não ganha para perder. Se você for falar com alguém especializado em economia, eles vão dizer: você precisa guardar para ter, você não pode gastar para ter. E se você for perguntar para Jesus, você vai observar que todas as pessoas que chegaram para Jesus, o menino chegou com 5 pães e 2 peixinhos, e ele deu para Jesus. O que Jesus fez? Ele deu para todo mundo participa. Se você chegar e oferecer para Jesus: ó Senhor, eu estou abençoando aqui meu carro, é para o uso do teu reino, pronto, já era, não é mais teu. Se o reino de Deus precisar desse carro aí, ele vai dizer: ó, põe lá à disposição. Ah, mas o carro é meu. Não, você deu para Jesus. Ah, Senhor, eu quero entregar minha casa para ti. Aí Jesus: faz tal coisa na tua casa. Ah, não, a casa é minha, vai sujar, eu limpo todo dia. Não, não é mais tua. Tudo que a gente entrega para Jesus não é mais nosso, incluindo a nossa vida. A criança nasce, os pais vão lá e entregam para Jesus: ó Senhor, toma meu filho e tal. Aí quando o filho chega lá a uma certa idade, Deus vem e diz: tá, agora eu quero seu filho, eu quero mandar ele para tal lugar, ele vai ser um pregador, ele vai ser um missionário, ele vai estudar tal coisa, vai ser usado no reino. Aí você diz: mas eu não quero meu filho longe de mim, meu Deus do céu, eu vou ficar chorando aqui. Não, o filho não é teu. As pessoas dizem: o meu filho é do mundo. Não, o seu filho que você consagrou ao Senhor é dele, não é teu. Não é mais teu. Você é um mordomo, você é alguém que está administrando algo que não é teu. Amém? Vamos seguindo aqui. Aí Jesus diz então: o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Então entramos no reino, no tribunal de Cristo. Jesus vai vir e ele vai recompensar a cada um conforme as suas obras. Aquele que por obra perdeu a vida, perdeu a alma, viveu aquilo que Deus quer, ele vai ser recompensado. Você lembra que Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, o que vai ser de nós? Nós deixamos todas as coisas, deixamos nossa casa, deixamos a nossa herança, deixamos os nossos bens para te seguir. Qual é o nosso destino? E ele diz: não tem problema, Pedro, não se preocupe, porque todo aquele que deixar casa, bens, pais, família, irmãos, mãe, para me seguir, receberá nessa vida e também receberá lá na próxima era. O que Jesus está dizendo? Aquilo que Paulo diz: o que o homem semear, ele colherá. Ou seja, você vai semear e você vai colher. Ah, então Jesus vai me dar 100 casas. Não, porque Jesus não está falando de bens materiais, ele está falando de coisas espirituais. Amém? Aí não, então o que eu tenho que fazer para ser abençoado? Você não tem que fazer nada, porque a palavra diz que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais no Senhor. Então nós já somos abençoados. Então eu tenho que ir no culto para ser abençoado? Não! Jesus, o Senhor diz para Abraão: sê tu uma bênção. Ou seja, você tem que ser uma bênção, você não tem que buscar uma bênção. Mas vamos lá, então Jesus vem, ele vai chamar-os diante dele. Então aquele que aqui perdeu, que levou a alma à cruz e que viveu a propósito do Senhor, ele vai receber vida. Que vida é essa? É a vida que fala, que está se referindo ao governo real de Jesus na terra. A vida, entrar na vida, é como o ladrão que chegou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não disse para ele que ele ia entrar no reino. Está muito rápido? Está muito rápido? Está rápido para você? Jesus não disse para ele: você vai entrar comigo no reino, porque o reino do céu se refere a um período de tempo na história do reino de Deus, um período de 1000 anos, onde o reino de Deus será manifesto na terra e será chamado de reino dos céus. Então, em alguns textos que a palavra diz não entrará no reino dos céus, não está dizendo que a pessoa não está salva, ela está dizendo que ela não vai receber a recompensa de governar com Cristo na terra. Agora ficou bom de entender. Não entrar no
reino dos céus significa não participar. Vamos entender. Nós estamos aqui na terra, amém? Nós vivemos aqui na terra a realidade do reino. Ou seja, onde você chega, o reino de Deus está lá. Onde você chega, o reino de Deus está lá. O reino de Deus, ele chega com você na prática da justiça, no seu testemunho de vida. O reino de Deus está ali. Isso não tem como você esconder. O reino de Deus vai estar ali na realidade da sua vida. Amém? No reino dos céus, no governo visível de Cristo na terra de 1000 anos, o reino de Deus será manifestado. E aí então será um governo real, físico, com uma capital, que será em Jerusalém, e que os salvos vão governar com Cristo. Ele vem acompanhado, montado num cavalo branco seguido dos vencedores, que eu não vou nem entrar quem são os vencedores, seguido dos vencedores que vão governar com ele. E ele diz na parábola, que a gente vai ver na quinta-feira, ele diz na parábola que muito bom, meu servo, você que soube cuidar dos talentos, vem, eu vou te dar para governar sobre 5 cidades. E aí a outra ele vai dizer, muito bem, eu vou te dar para governar sobre 10 cidades. O número menor é 5. E essas pessoas vão governar com Cristo. Vamos raciocinar agora. Se somos milhões, bilhões de salvos na terra, amém? Por que ele diz para uma pessoa, você vai governar sobre 5 cidades? Tá, mas vai faltar cidade então. Nem todos governarão. Nem todos governarão. E por que nem todos governarão? São os vencedores. Por que só os vencedores? Por que, pastor? Nós temos milhões, bilhões de salvos, mas desses bilhões de salvos, quantos seguem ao Senhor? Por isso que ele falou que vai perder. Mas só que não é só o perder por perder, tem mais. Se Jesus diz, tu vai governar sobre 5 cidades, é porque vai faltar pessoas devidamente preparadas para fazer isso. E por que não estão preparadas? Eu não quero. Porque não se prepararam aqui na terra. Irmãos, quando pensa bem assim, ó. Seguir a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade a gente vive aqui na terra, amém? Nós precisamos da santidade. É a santidade que vai nos habilitar a viver o reino de Deus. O que é a santidade? Nos manter limpos do pecado. A salvação nos tira do mundo. E a santidade tira o mundo de nós. Amém? Então, eu posso ter sido salvo, mas se eu não vivi em santidade, se eu não busquei a santidade, o mundo está aqui dentro ainda. E se o mundo está aqui dentro ainda, eu não estou me preparando para me encontrar com o Senhor. E a palavra me adverte, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus não é um elogio. É uma advertência. Eu já mandei profeta, eu já enviei os profetas já falaram, vocês não ouviram. Então agora, sabe quando antigamente os pais diziam, deixa eu chegar em casa. Quando o pai e a mãe diziam, está lá na casa de um parente, de um tio, está num lugar, está na rua, e você está assim, 1000 por hora. Aí o pai fala, a mãe fala, aí chega aquela hora que aquele olhar fuzilante, olhar 43, diz assim, deixa nós chegar em casa. Aquilo chega a dar um frio na espinha, assim, que você sabe que a coisa vai ficar complicada. É isso que Deus está dizendo. Eu enviei os profetas, eu já alertei de várias formas, vocês não me ouviram. Então agora, prepare-te para te encontrarmos com o Senhor teu Deus. Então, Jesus está dizendo, eu estava explicando o que mesmo, agora fugiu minha cabeça.
O Senhor está falando sobre essa eternidade. Nós vivemos a santidade, nós nos preparamos aqui, vivendo em santidade, nos consagrando, nos dedicando, crescendo, amadurecendo no Senhor, alcançando uma maturidade em Deus, nos tornando filhos adultos, filhos capacitados. A palavra diz assim, ó, se o menino é herdeiro de tudo, se ele é herdeiro de tudo, mas ainda é um menino, ele é igual a um servo. Ou seja, ele é herdeiro de tudo, mas ele é uma criança. Ele não amadureceu, ele não alcançou a idade para tomar a sua herança. Você está entendendo? Eu creio que até hoje, assim, se alguém recebeu uma herança, uma criança, é o único herdeiro de uma grande fortuna. O que a justiça vai fazer? A justiça vai escolher alguém para ser o administrador dessa herança até que a criança alcance a maioridade. Amém? Isso também é assim na nossa vida espiritual. Deus diz na sua palavra, ainda que seja herdeiro de tudo, se ele for um menino, ele não passa, ele é igual a um servo. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo onde temos bilhões de herdeiros, mas são crianças. Nós temos uma igreja infantilizada, onde as pessoas correm aos cultos para buscar uma bênção, para buscar um favor, e onde as pessoas aprendem de alguma forma que ser abençoado é usar uma roupa de marca, é ter um carro melhor, é ter uma propriedade melhor. Ser abençoado é ter recursos. E sendo que o reino de Deus é o reino do Espírito, não tem a ver com bens materiais. Nós não podemos ter essa mentalidade de que a bênção está manifesta naquilo que possuímos. Porque se for isso, irmãos, nós vamos excluir os nossos irmãos da África, nós vamos excluir os nossos irmãos da Tailândia, nós vamos excluir os nossos irmãos da Malásia, vamos deixar só os americanos e vamos deixar só os da Europa, porque eles são mais ricos, eles têm mais bens, e alguns brasileiros, porque nem todos os brasileiros também eles são bem financeiramente. Não, o reino de Deus ele tem outros valores. Então, aquele que não cresceu, que não amadureceu, ele precisa amadurecer. E aí a palavra diz, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai terminar, irmão. Ou ele termina aqui, com você vivendo em santidade, ou ele termina na próxima era. Mas ele vai terminar. Você vai amadurecer. Amém? No do irmão de Gabriel, você vai amadurecer. Você pode não querer agora, irmão. Sabe? É que nem o filho que os pais protegem de tudo. Ai, meu Deus, meu filho. Meu Deus, eu vou levar ele na costura, eu vou levar ele na escola, na chuva, eu não quero que ele se molhe. Ai, meu Deus, eu vou cortar a carne, eu não quero que ele se engasgue, eu não vou deixar comer pipoca, porque ele vai se engasgar com um grande pipoca. Ai, você protege. Aí um dia ele cai lá no mundo. Ele cai num CLT da vida, ele cai num lugar onde ele tem que dar o couro, ele vai cair num lugar onde ninguém vai fazer a vontade dele, e aí ele vai sofrer, aí ele vai aprender. Às vezes o pai não diz uma palavra, né? Lá fora ele apronta uma e a polícia dá-lhe pau. Não apanha em casa quando devia, né? Aí apanha, no mundo ele apanha quando nós somos traficantes que batem nele. Então Jesus diz assim, ó, aprenda agora, amadureça agora, cresça agora, receba agora, viva agora, se torne um filho maduro, um filho ruiós, que diz a palavra, porque daí você vai receber a herança. Você vai receber a herança que está destinada aos filhos, porque a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Mas só recebe herança quem é maduro. Por isso que Jesus diz, você recebe 5, você recebe 10, mas tem gente que não vai receber nenhuma, tem gente que não vai nem entrar. Vamos lá.
sua presença lá e vai julgar todo mundo, e muitos vão receber recompensas, mas não todos, e as recompensas serão de acordo com as nossas obras. E aqueles que são os filhos maduros, que são os vencedores, vão governar com Cristo, vão entrar no reino, vão herdar o reino com o Senhor. Herdar o reino é Cristo, então vão herdar Cristo, porque Cristo que é a herança. Amém? Cristo que é a herança, tudo é Cristo. Mas aqueles que não fizeram o que fala lá no primeiro texto que a gente leu, não se renderam, não viveram, não renunciaram, chegaram lá diante do Senhor, não tem o que apresentar para Deus, não tem obras para apresentar ao Senhor, não tem obras que falem daquilo que eles realizaram por causa de Cristo, não tem obras que sirvam como, ai meu Deus, cadê a palavra? Oh Jesus, meu Deus, me falta uma palavra jurídica. Não tem palavras que vão amenizar alguma pena. Jesus diz assim: aquele que praticou misericórdia vai receber misericórdia. A palavra de Deus assim: aquele que dá ao pobre empresta para Deus, e quando ele clamar, Deus o ouvirá. Então a gente vai criando tesouros nos céus. A gente vai receber de Deus aqui em vida retornos daquilo que nós fizemos em torno do seu reino, pelo seu reino, para o seu reino, conforme aquilo que o nosso coração está expressando. E nós vamos chegar diante do Senhor e serão abertos os livros, e o Senhor vai dizer: muito bem, entra aqui, meu servo, entra no gozo do Senhor, aqui temos recompensa para você. Você amou o Senhor, você amou a sua palavra, você foi fiel até o fim, você foi um grande ensinador do reino, você é um ganhador de almas, você é isso, você é aquilo, você soube perdoar, e vai ter uma lista imensa de coisas. Amém? Entra aqui e você vai governar com Cristo. Você perdeu lá e você vai ganhar agora. Você entra no reino dos céus, tem um período de tempo de 1000 anos. Amém? Mas aquele que não tem nada disso para apresentar, ele não entra. Ele fica onde, pastor? Ele fica na disciplina do Senhor. Aí eu preciso de mais algumas noites para falar sobre isso. Ele entra na disciplina do Senhor, e lá ele vai ficar o tempo que será necessário para que ele amadureça. Pode levar no máximo 1000 anos, mas 1000 anos passa ligeiro, né? A gente vive aqui 40, 50 anos diante do Senhor e não consegue viver em santidade, vai ter que aprender na eternidade, depois lá na próxima era. Quinta-feira tem estudo sobre isso. Quinta-feira você está falando, quinta-feira a gente vai entrar nas disciplinas. Então esse que ganhou aqui vai perder depois. Amém? Conseguiram acompanhar até aqui? Todo mundo entendeu? Agora vamos lá. Ai, Jesus. De que tipo de salvação Jesus está falando? Em Mateus 24, verso 13. Furou a boca. Mateus 24, 13. E aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. De que salvação Jesus está falando? No meio de todo esse sermão profético, Jesus fala de perseguição, de morte. Ele diz que um vai trair o outro, a família vai trair, os dois serão contra três serão contra dois, a mãe contra a filha, a sogra contra a nora, o pai contra o filho, perseguição, a morte, a perseguição por parte do governo, a perseguição por parte de outros religiosos, o peso de seguir ao Senhor. Nós vimos essa semana passada, o governo americano teve que intervir na Nigéria por causa do massacre dos cristãos na Nigéria, vilas inteiras sendo massacradas, mortas, com as pessoas trancadas dentro de seus templos, os templos queimados, eles mortos lá dentro, crianças de colo sendo mortas junto com a sua mãe, e a colocação era simples: nega Jesus, senão você morre. Eles não negavam Jesus e eles morriam e permaneciam firmes no Senhor. Jesus fala que essas coisas, elas são marcas da sua vinda. A injustiça, o aumento da criminalidade, o aumento da violência, o aumento da ciência, da capacidade humana de criar coisas. Você hoje pega a sua rede social e você vê um vídeo, você não sabe se aquilo é real, se aquilo foi criado por IA. Eu descobri um site esses dias que você coloca fotos antigas e eles recuperam aquela foto e eles criam de uma foto, eles criam um pequeno vídeo.
E eu enviei algumas fotos antigas da minha família, da família da pastora, e a pessoa vê aquilo ali, ela acha que é uma pessoa, entendeu? Então isso é o que é o aumento da ciência. O aumento da ciência, pessoas vivendo com coração de porco, um coração de um animal, o porco foi colocado dentro dele, partes do seu corpo pode ser transplantado com órgãos que foram criados dentro de animais. Temos tantas coisas que assim, irmãos, assim, as guerras anteriormente, os reis iam para a guerra, eles levavam seus exércitos para a guerra. Hoje o rei não precisa ir para a guerra, ele fica lá dentro de uma sala assistindo por vídeo os drones atacando o exército inimigo, atacando as cidades do inimigo. A guerra é outro nível, jamais imaginado por nós. Robôs que foram criados, o aumento da ciência, o aumento da capacidade humana, o aumento da violência, o aumento de todas essas coisas, esfriando o amor das pessoas, e elas não terão amor pelos outros, apenas por si mesmos. E muitos nem por si mesmo. Quem assistiu a última live, eu falei, o que é a pior coisa que Deus pode fazer a uma pessoa, quando ela não quer mesmo de forma alguma ser alcançada pela misericórdia de Deus? Qual é a pior coisa que Deus pode fazer a um ser humano? A pior coisa que Deus pode fazer é entregar a pessoa aos seus próprios desejos, a suportar e a sentir e a receber no seu corpo toda a culpa do seu pecado, a fazer do seu corpo uma afronta a Deus. E lá no texto Paulo vai dizer o que essas pessoas fazem. Então, quando Jesus ele está falando aqui sobre permanecer até o fim, perseverar até o fim, ser fiel até o fim, esse será salvo. Aquele que for fiel até o fim, não negando ao Senhor, suportando a perseguição, suportando aquilo que ele está sendo levado a viver, não negando a Jesus e sendo levado até a morte por causa de Jesus. Esse será salvo do quê? Esse será salvo, este entrará no reino dos céus e receberá do Senhor a recompensa. Não é a salvação do Espírito, é a salvação da alma. Ele entregou a sua alma, ele perdeu tudo por causa do Senhor. E porque ele perdeu tudo por causa do Senhor, o Senhor o recompensará. O Senhor o recompensará. Então, querido, o que nós aprendemos com isso? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Graças a Deus, nós ainda não vivemos num país onde existe uma perseguição clara, aberta, como existe em outros países. Existe perseguição em alguns lugares que é muito intenso, perseguição religiosa, enfim, mas ainda nós estamos no céu. Mas há lugares do mundo em que a perseguição é constante, dia após dia, e que muitos são levados à morte por causa do Senhor. O que nós aprendemos então com isso, querido? Seja fiel ao Senhor. Você tem disponível hoje, querido, você tem a oportunidade hoje, você tem uma Bíblia. Você sabe que há países no mundo em que as pessoas têm páginas da Bíblia. Páginas da Bíblia. Há países no mundo em que as Bíblias são tomadas e queimadas. Hoje, a China, que é um país comunista, ela intensificou de uma forma muito grande a perseguição aos cristãos. Uma grande leva de pastores foram levados à prisão. Esses dias um pastor ficou 17 anos preso. E a família de alguma forma conseguiu comprovar que ele era inocente. 17 anos preso. Quando ele foi preso, a igreja que ele liderava, ele era um pastor, era de 5 ou 6 pessoas. Quando ele sai da prisão, ele encontra uma igreja com 200, 300 pessoas para recebê-lo e recepcioná-lo. Nós não sabemos o que é isso, irmãos. Porque a gente acha que perseguição é alguém falando uma coisinha aí da gente, alguém lá para a rede social falar uma coisa, a gente, olha, meu Deus, falaram isso de mim, Jesus, eu vou morrer porque falaram tal coisa de mim. Não, a gente não sabe ainda, a gente não viveu um nível de perseguição a ponto de sofrer até a morte. O que a palavra nos aconselha? Eu quero encerrar com esse texto, Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39. O justo
viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, dentro do mesmo entendimento. Nós não somos os que regridem para a perdição, mas dos que creem e salvos seguem avante. Nós não somos dos que desistem, irmãos. Nós não somos dos que param no meio do caminho. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos chamados, irmãos, para viver um constante crescimento da nossa vida no Senhor. Nós estamos numa maratona que ensina a palavra. E alguns vão correr mais rápido, alguns vão correr mais devagar, mas estão correndo. Nós não somos chamados para andar um pouco e ficar tipo um vagalume. Vai, uma hora é luz, uma hora não é, uma hora é luz, uma hora não é. Ou uma montanha russa, uma hora está crescendo no Senhor, agora está caindo no mundo. Uma hora está crescendo no Senhor, agora está caindo no mundo. Nós somos chamados a viver um constante crescimento no Senhor. Vivendo, aprendendo e colocando em prática. Vivendo a palavra, vivendo a palavra, vivendo a palavra. Nós temos que terminar o ano e olhar para trás e ver onde eu estava quando iniciou o ano de 2025. Qual era a minha vida lá atrás? Quanto eu cresci no decorrer deste ano? O que eu fiz para o Senhor no decorrer deste ano? Se o Senhor me chamar, o que eu tenho nas mãos para apresentar a Ele? O quanto eu pude amadurecer no Senhor? O quanto eu cresci no Senhor? O quanto eu pude testificar no Senhor? Quantas vidas eu pude alcançar através do meu testemunho de vida? Não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu vivo. Você entende? É a gente continuar crescendo, continuar crescendo, continuar crescendo e crescendo constantemente e não parando e não retrocedendo e não ficando para trás, sempre seguindo o Senhor. Algum vai correr mais rápido. Você não está competindo com ninguém. Nós não estamos competindo entre nós. Nós estamos apenas seguindo o Cordeiro. Nós somos os seguidores do caminho. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar? Vamos orar nessa noite. O Senhor nos ajude a crescer e amadurecer. Que o Senhor nos ajude a entender que nós não precisamos ganhar, que nós não precisamos preservar a nossa alma, que nós precisamos ir para a cruz, que nós precisamos morrer para crescer e nos tornar filhos maduros, os filhos que serão os vencedores. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que Ele nos dê essa graça, que Ele nos ajude a viver essa palavra, para que quando Ele vier, quando Ele chegar, Ele possa olhar para nós e nos recompensar com aquilo que Ele tem para nos dar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar a Ele nessa noite. Que é tão simples viver a palavra, mas tão difícil levar a alma para a cruz. É simples quando a gente decide viver a palavra, quando a gente decide seguir o Senhor. O difícil é dizer para a alma: te aquieta, minha alma, espera em Deus, te aquieta, minha alma. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite. Nós entendemos, Senhor, o que Tu disseste